Oi, gente! Tô aqui fazendo a unha. E aí eu queria muito vir. Na verdade, eu precisava vir, né? E aí eu fiquei enrolando até agora. Mas eu decidi gravar pra vocês que é o seguinte, né? O medo nos paralisa. E muitas das vezes paralisa e faz a gente decidir coisas, né? Eu tô de frente pra janela, deixa eu tentar virar vocês pra cá assim, pra ver se fica melhor. Acho que vai ser isso. Só que meu tripé não tá tão bom, então não sei se eu quero mexer pra não cair e não escangalhar o telefone novo, né? Porque o outro já foi isso. Mas eu queria falar o seguinte, o medo nos paralisa. Essa noite eu tive um pesadelo. Eu tenho medo, né, do futuro, e isso é uma coisa que sempre me deixou angustiada e com medo das coisas. Mas é porque a gente tem o costume de ficar incomodada com isso. Só que por não descansar em Deus, eu acho. Essa é a minha maior preocupação, né? E às vezes maior medo. Só que o medo nos paralisa a ponto de fazer com que a gente viva coisas incríveis. O seu medo de não confiar em Deus faz com que você deixe de viver coisas incríveis, sim ou não? Então, acredito que às vezes sim, às vezes não. O medo nos paralisa porque faz com que a gente se permita ser paralisada. E aí, o medo nos paralisa porque faz com que a gente não viva coisas incríveis, né? A gente deixa com que o medo nos impeça de viver coisas incríveis. Eu namoro, né? Eu tenho um namorado incrível. O meu namoro é, eu acho que o mais saudável possível, talvez. De vez em quando a gente tem atrito e a gente não pode dizer que não, né? Porque são duas pessoas imperfeitas tentando viver um relacionamento. Então são duas pessoas com culturas e posicionamentos diferentes tentando viver algo, né, junto. Duas culturas, duas realidades diferentes vivendo juntos. Isso vai ter conflito, é óbvio. Onde eu quero chegar eu tive um pesadelo essa noite, e aí o pesadelo era o seguinte. Eu sonhava que Pedro... Na verdade, Pedro essa noite... Eu tava trabalhando, e aí Pedro essa noite foi... Falei, amor, já que a gente vai sair de casa junto, em vez de eu te deixar na Avenida Central sozinho pra pegar um ônibus e ir pra casa, aproveita a tarde pra noite e vai sair com os amigos. Vai na casa de Santiago, vai, é um irmão lá da igreja, vai aproveitar, vai passear, sabe? Vai bater papo, vai curtir seu irmão em Cristo. E aí, de fato, ele foi. Nessa noite eu tava de babá e aí eu dormi lá com as crianças. E aí eu tive um sonho, o seguinte sonho era, só que eu não sonhava com Pedro, eu sonhava com meu namorado. Não era a fisionomia Pedro, que ia pra casa de Santiago. E dali eles iam pra um bordel, sei lá, não sei como falar aqui. E nisso eu acordava e eu descobria, assim, né? No sonho eu descobria que... Não acordava, né? No sonho eu descobria que eles tinham ido. E ele falava assim, ah não, eu levei Santiago e tal, mas eu já saí uma segunda vez com essa menina. E o nome era muito engraçado, porque era Indiazinha. É assim que ele chamava ela. Eu saí com a Indiazinha e eu amava a Indiazinha. E aquilo, eu acordei com aquilo assustado, assim, tipo, com uma sensação ruim, tipo, caraca. Só que a gente tem dois pontos. Um, deixar o medo nos paralisar e eu posso tratar meu namorado super mal e com essa insegurança, porque normalmente a gente tem uma insegurança. A gente tem insegurança de tudo, né? A gente, quando se decepciona com pessoas, a gente vai ter insegurança com outras pessoas. Quando a gente se decepciona com a igreja, a gente vai ter decepção com outras igrejas, porque a gente vai achar que todas as igrejas são iguais. Quando a gente se decepciona com um relacionamento, a gente tem medo de outros relacionamentos. Na verdade, eu falo assim, né? Eu tenho o Santiago, tenho o Adriel, que são irmãos em Cristo, né? Que eu falo que eles são como se fossem irmãos. Assim, a gente ama, eu e Pedro, a gente ama tanto eles que a gente considera eles da família, sendo amigos, né? E aí eu falo pra eles assim, meu maior medo no começo do namoro era que Pedro se relacionasse com outro homem. E assim, quando a gente expressa os nossos medos, a gente trabalha os nossos medos, né? Isso é um detalhe. Porque assim, o medo, ele nos paralisa a ponto se a gente não abre o nosso medo e não busca ser tratado, né? Porque a grande realidade é ser tratado por ele, né? É deixar que Jesus, que as pessoas nos trate e cuide de nós. Porque a grande responsabilidade eu tenho medo do que pode acontecer. E é muito engraçado, porque às vezes eles brincam algumas coisas assim, de homem, brincadeira de homem. Aí eu dou uma olhada assim, tipo, mas ele é meu, né? Aí eles ficam rindo assim, aí eu falei, gente, esse tipo de brincadeira me dá medo. Mas é porque a gente vive num mundo homossexual, né? Onde tudo é normal agora. Onde um homem trair a sua esposa com outro homem é normal. Onde uma mulher trair seu marido com outra mulher é normal. Eu não acho normal, me dá medo. Porém, é uma coisa que a gente precisa expressar. E o sonho não foi nesse nível, né? Foi ele me traindo com uma outra mulher. E quando eu acordei com medo, mas ao mesmo tempo eu acordei engraçada, assim, tipo, uai, não é esse tipo de medo que eu tenho, né? Não que Pedro não vá
eu acredito que não, né, por conta da índole, mas assim, foi engraçado eu ter ficado assustada com o fato assim de, uai, o que tá acontecendo? Como assim, me traindo com uma mulher? E geralmente o meu medo é ele me trair com outro homem, porque, sei lá, talvez seja ainda mais frustrante, ou então seja ainda mais... sei lá. Eu não sei, a minha cabeça não é machista, pelo contrário, eu respeito muito a escolha de cada um, né? Eu não tenho problema com isso, apesar da minha crença falar que isso não é certo, né? A minha religião fala, né, o que eu penso sobre viver de Cristo, né, que não é certo, ponto. Porém, eu não vou desrespeitar ninguém, mas que eu tenho os meus medos, como qualquer outra pessoa, assim como outras pessoas teriam medo dos seus maridos, das suas esposas traírem com outro, com sexo oposto, o meu medo é trair com sexo igual ao dele. Sei lá, talvez seja pra mim ainda mais frustrante, né? Tipo, o que eu penso talvez eu tenha sido tão ruim, né, pro meu relacionamento a ponto dele decidir escolher uma outra pessoa do mesmo sexo. Isso é uma coisa que eu penso, tá, gente? Talvez a minha cabeça seja um problema também. Mas a gente se trata, né? A gente busca tratar e todo mundo sabe dos meus medos. E eu falo assim, né? Hoje eu tento expressar os meus medos. E aí eu brincando, né? E aí eu achei, com os meus amigos, eu achei engraçado, porque eles brincam e eles falam assim, mas calma, Carol não gosta. Eu falei, não gosto mesmo não. Meu é meu e acabou, entendeu? E aí a gente brinca assim, mas... Eu entendo a brincadeira deles e tudo mais, mas eu acordei com... Ao mesmo tempo que eu tava com medo, eu tava assim, uai, por que eu tô com medo disso, sabe? Tipo, é uma coisa que nem tem previsão de acontecer, não tem nem perspectiva, né? Porque... Pedro é super fiel, Pedro, ele fala tudo, a gente tem a localização do outro, sabe? A gente tem um cuidado um pelo outro, porque além do respeito de um relacionamento, a gente tem um cuidado pelo outro, um quer que o outro viva melhor. Os dois, né, querem que um ao outro estejam num posicionamento melhor, estejam tendo coisas melhores, sabe? Seja trabalho, seja vida pessoal, seja vida profissional. Então a gente quer, sabe? A gente sempre tenta levantar o outro. Eu acho que essa é a melhor palavra. Mas aí eu fiquei pensando nisso e aí às vezes eu sou dura, né, com outras pessoas. Às vezes eu falo assim, saiu porque quis sair da igreja, saiu porque não quer se tratar. Só que a gente tem que entender que a igreja é pra isso, sabe? A igreja é pra se tratar, a igreja é pra buscar, a igreja é pra tentar ser melhor. São pessoas pecadores, sabe? São pessoas falhas. É assim como um relacionamento conjugal, né, amoroso, onde são duas pessoas imperfeitas, na igreja também. E aí tem uma irmã lá da igreja que saiu, né, da nossa igreja, e falou que tá buscando outro lugar e tal, mas eu no meu coração, né, eu fui muito rude ao falar, né. Ontem a gente tava falando, saindo da igreja, a gente tava falando com um casal, eu falei assim, não foi decisão dele, foi decisão dela, ela escolheu isso. Ela não escolhe se tratar, porque ela tem problemas. Só que assim, até que ponto, sabe? Talvez o medo esteja tão elevado que está paralisando a vida dela. Então, eu pensei hoje, quando eu acordei, eu falei, será que esse sonho vai me paralisar? Será que eu vou virar um monstro pra Pedro e vou atacar ele de todas as formas até que a gente converse sobre isso, né? Porque eu falo que quando eu tô chateada com alguma coisa, das duas uma, eu falo tudo de uma vez só e aí eu falo de qualquer jeito, ou então eu vou murmurando aquilo até uma hora que todo mundo percebe que eu não tô bem. Eu fiquei pensando nisso, assim, tentando refletir. E aí eu fui fazer a unha, e aí eu fiquei pensativa e decidi ligar a câmera, porque o medo nos paralisa a ponto de não viver coisas extraordinárias, né? O medo nos paralisa. Carol pode ser muito espiritual, pode tentar levar pra todos os lados, mas às vezes a gente só precisa entender, sabe? O amor de Deus, o cuidado dele, e deixar com que as circunstâncias nos trate, né? Eu, esses dias, falei pra uma colega de trabalho o seguinte, a gente tava comentando sobre as vidas, né? Sobre coisas pessoais, sobre feridas do passado, coisas que nos aprisionaram, né? Eu falei pra ela que por muitos anos eu fiquei aprisionada numa coisa que eu vivi na infância. Mas eu falei pra ela que hoje quem cuida da Carolina, quem cuida daquela menina sou eu, a Carolina. A mulher, a pessoa que hoje tem responsabilidades, tem ética, tem caráter, tem posicionamento do que pode e do que não pode fazer com a menina dela. E eu falo que a menina, né, eu fui tratada na psicóloga como aquela menina. Então, a minha menina, quem cuida dela sou eu hoje. E aí eu falei isso pra ela. Eu falei, é importante às vezes a gente abrir, assim, tirar o curativo dói muito. E eu não posso falar que não dói, porque eu sei o que é ter sido tratada. E se permitir ser tratada. Porque
se permitir ser tratada é muito difícil. Dar o primeiro passo é punk, sabe? Mas ser tratada, quando você trata, é muito bom. Hoje eu posso falar que se permitir é a melhor coisa que tem, porque o medo nos paralisa. O medo nos paralisa a viver coisas incríveis. Hoje eu tenho um relacionamento incrível, hoje eu tenho coisas boas, sabe? Hoje eu tenho um trabalho, hoje eu tô fazendo uma segunda faculdade. Cara, que coisa incrível! Meu trabalho vai para uma galeria de exposição. Isso é surreal, isso é maravilhoso pro futuro, né? Pro meu currículo no futuro, talvez. É criar uma responsabilidade. Mas o que eu posso falar pra vocês é o seguinte: se você não tirar o curativo, essa ferida que tá podre por dentro, porque eu penso assim, pensa no curativo, eu acho que eu já falei isso em algum outro vídeo, quando você tampa um machucado, você faz com que aquilo fique gosmento, aquilo vai ficando podre por dentro e vai corroendo, vai afundando mais. Quando você tira o curativo depois de muito tempo, aquilo tá muito ruim, aquilo precisa limpar, dói. No começo dói muito. O que eu posso falar é que dói bastante, porém o que eu posso falar é que depois que seca, a marca sempre vai ficar ali. Às vezes você vai ter sempre um resquício de uma sensação de dor, um medo, mas você não vai se permitir se paralisada, porque você vai olhar e vai falar assim, calma, não é bem assim, nem todo mundo é igual, nem todo mundo vai fazer da mesma forma, nem todo mundo vai agir do mesmo jeito que agiram com você há anos atrás. Eu tenho feridas com pessoas da igreja. Eu, na verdade, tive, porque hoje são cicatrizes. Hoje eu falo que se eu até precisasse, eu chamaria pro meu casamento. Mas não pra mostrar que hoje eu tô feliz e casei, que eu tô muito bem. Mas pra falar que aquele ciclo passou, sabe? Hoje eu vivo uma coisa tão boa que eu gostaria que a pessoa que fez todo aquele mal vivesse coisas boas como eu vivo. Porque hoje eu falo assim, apesar de todos os problemas, a minha vida é muito boa. A minha vida é muito tranquila. Apesar de todos os dias cansativos, exaustivos. Sexta-feira eu tava, tipo, morta de cansada. Tava, sabe, exausta. Mas eu falei, cara, mas olha quanta coisa eu tenho. Que incrível. Eu tenho um trabalho. Eu tenho uma faculdade pra fazer, eu tenho disponibilidade e ajuda psicológica, eu tenho ajudas às vezes financeiras, se for o caso. Por exemplo, eu fiquei apertada de grana pra fazer o pagamento desse trabalho. Minha avó virou e falou assim, minha filha, quanto que é? Eu falei, vó, R$100 pra imprimir a placa, né? Porque é uma placa PVC, tamanho A1, tem que ser impressa na gráfica e tudo mais. Ela, não, então calma aí que eu vou ver se eu tenho pra te dar. E aí me deu, assim. Mas assim, eu não comentei pedindo, eu só comentei assim, poxa, esse mês vai ficar apertado, porque tem muitos trabalhos pra imprimir. Realmente, foram muitos trabalhos esse mês pra imprimir. E, sabe, e ela falou, não, calma aí que eu vou tentar ver se eu posso te ajudar. Minha mãe também quis me ajudar de outras formas, como ir lá buscar a placa, porque eu não ia ter tempo pra buscar a placa na gráfica, porque a gráfica fechava às 6, eu saio do trabalho às 5. Não dá tempo de eu sair do trabalho e ir pra gráfica e chegar a tempo. E ela fez isso, ela foi na gráfica, pegou a placa, levou pro meu trabalho. E aí, do trabalho, eu levei pra faculdade. Mas, sabe, eu acho que a gente só tem que aprender a perceber as coisas ao nosso redor de outros olhares. Eu falo o seguinte, não é fácil ser tratado. Eu lembro que quando eu conheci Pedro, eu falei, ué, você é primo de fulano de tal? Porque foi uma pessoa que me magoou muito na época da igreja, quando eu era mais nova. Sim, ele era a única pessoa como meu amigo que poderia me defender e falar, não, gente, Carol nunca faria isso. E ele só falava assim, Carol, deixa isso pra lá, relaxa, vai viver sua vida. Sabe? O que as pessoas falaram. E eu nem sabia o que as pessoas falaram. Eu falava, mas eu preciso saber o que as pessoas estão falando de mim pra me defender. Aí ele, não, deixa isso pra lá. Na verdade, ele, como meu amigo, ele devia falar, não, eu te defendi. Como meu amigo, ele devia falar, não, eu fiz por você. Mas não fez. E tudo bem. Porque hoje, o que eu tenho de cicatriz disso, eu falo assim, graças a Deus, eu vivi isso, sabe? Graças a Deus, eu não estive sozinha. Porque Jesus foi bom comigo. Jesus esteve do meu lado, Jesus me ajudou. Jesus me fez enfrentar. Jesus me fez viver em segurança e falar assim, tudo bem. As pessoas são mais. De fato, as pessoas dentro da igreja ou fora da igreja, elas são mais. Isso não impede as pessoas de ser mais. Isso impede de como a gente vai reagir conforme a maldade do outro. Então, o que eu posso falar pra vocês é, deixe a ferida ser curada. Se cure, cuide dessa ferida, passe remédio, se trate, busque aconselhamento, busque ajuda e não saia da igreja. Sair da igreja é
pior decisão que você pode fazer. Sair de um relacionamento por medo é a pior decisão que você pode fazer. Sair da sua família por medo da família continuar te magoando é a pior decisão que você pode fazer. A única decisão que você pode fazer é como você vai reagir conforme essa situação novamente. Hoje, se essa situação aconteceu, no começo me dá uma bronca, mas depois eu penso assim, cara, não vai, isso não pode me afetar, isso não pode me paralisar, isso não pode nem fazer uma cócegazinha no meu humor. E de fato, a grande realidade é essa. A gente não pode se permitir viver dias ruins por conta dos outros, viver um dia cansativo por conta de outra pessoa, viver pensando no que o outro poderia falar, no que o outro poderia pensar, no que o outro poderia ser ou não ser, porque no final das contas, a única coisa que a gente pode mudar é como a gente se comporta diante de uma situação. Então, não deixe o medo se paralisar. Quando você tiver medo, peça o Senhor para usar pessoas para te ajudar a ser curadas. Peça o Senhor para te dar posicionamento e autoridade, né, para ajudar alguém. Quando você tiver medo, olhe e fale, a única coisa que eu posso fazer é cuidar de mim, cuidar da minha menina. Então, olha para ela e fala, olha, anos atrás aconteceu grandes feridas em você, mas hoje você tá bem. Hoje tudo vai ficar bem, porque você tá no comando, você tá no controle, junto com o Senhor, né? Então o Senhor, ele tá ali com você, você nunca vai estar sozinha. Pense sempre nisso. Beijos no coração, tchau!